Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana de reuniões importantes que aconteceram principalmente na Ásia. Começando falando da reunião entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, essa reunião criou uma grande expectativa, principalmente na indústria brasileira, que espera aí ficar livre do tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos. A reunião foi classificada como extremamente positiva, mas até o momento nós não tivemos nenhum desdobramento concreto. As negociações continuam entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. E a esperança é que se possa chegar a uma solução sobre o tarifaço em cima dos produtos brasileiros. E falando desse tarifaço, o Senado dos Estados Unidos aprovou essa semana uma lei que remove aí a emergência nacional alegada pelo presidente Donald Trump para impor as tarifas adicionais em cima do Brasil, o que pode aí abrir caminho para a remoção dessas tarifas. Porém, esse projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, que tem maioria republicana, e é muito difícil que ele seja aprovado por lá. Outro importante encontro que aconteceu também na Ásia, mas dessa vez na Coreia do Sul, foi entre o presidente Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Eles chegaram a um acordo parcial em relação às disputas comerciais entre os dois países. Esse acordo, que tem duração de 1 ano, pelo lado da China, ela remove a restrição sobre a exportação de terras raras e também vai voltar a comprar a soja norte-americana. Pelo lado dos Estados Unidos, houve redução das tarifas, principalmente em relação às tarifas de importação sobre o fentanil, além de remoção aí de barreiras em relação às questões portuárias. Esse acordo entre os dois países acabou animando aí o mercado financeiro no cenário global, com a expectativa de que as duas maiores potências do mundo possam, enfim, retomar suas relações comerciais e assim favorecer o crescimento da economia mundial. Mas por mais que os Estados Unidos tenha chegado a um acordo com a China em relação às terras raras e os minerais críticos, a busca norte-americana por uma dependência menor da China em relação a esses componentes que são vitais, principalmente para a produção de produtos de tecnologia, como microchips e chips de última geração, entre outros, continua. Os Estados Unidos acabou chegando a um acordo com o Japão para a exportação desse tipo de mineral. E também a gente sabe que nas negociações em cima das tarifas sobre produtos brasileiros, esses produtos vão estar no centro da discussão, já que o Brasil possui a segunda maior reserva de minerais críticos e terras raras do mundo, somente atrás da China. Os Estados Unidos esperam aí diminuir a sua dependência em relação a esses produtos chineses, que têm se tornado aí uma ferramenta de barganha do governo chinês. Além disso, Donald Trump também anunciou um acordo comercial com a Coreia do Sul. Pelo lado dos Estados Unidos, a diminuição das tarifas, principalmente na importação dos carros, e pelo lado da Coreia do Sul, ela vai investir cerca de 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Nós tivemos ainda importantes decisões sobre taxas de juros ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o FED decidiu cortar mais uma vez a sua taxa básica de juros, que agora está numa banda de 3,75% e 4%. O problema é que a entrevista de Jerome Powell, logo após a reunião, acabou julgando um banho de água fria na animação do mercado. Powell não garantiu mais um corte de juros em dezembro, como era esperado pelo mercado, e isso acabou esfriando os ânimos das bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou em leve queda de 0,08%. A Nasdaq subiu 0,80%. Enquanto isso, o Dow Jones subiu 0,32%. Powell deu declarações de que ainda precisa aguardar os dados da economia norte-americana, reconheceu que o emprego nos Estados Unidos vem caindo bastante, mas reconheceu que ainda existe pressões inflacionárias e disse que o corte de juros em dezembro vai depender de novos dados. Além disso, nós tivemos decisão de taxa de juros no Japão, que manteve sua taxa básica de juros em 0,5%, mas sinalizou para a próxima reunião que pode ter aí uma subida da sua taxa básica de juros. Enquanto isso, na zona do euro, a taxa básica de juros foi mantida
mantida em 2%. E Christine Lagarde, presidente do Banco Central da zona do euro, disse que as próximas decisões por lá vão depender dos dados econômicos e reconheceu que a questão tarifária e as incertezas geopolíticas globais trazem pressões inflacionárias para a zona do euro. E falando da zona do euro, ela registrou aí uma alta de 0,2% no PIB do terceiro trimestre. O Stoxx 600, lá na Europa, fechou em queda de 0,87%. A queda de juros nos Estados Unidos e um avanço nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos acabou favorecendo bastante o nosso Ibovespa, que renovou a sua máxima histórica. O Ibovespa subiu 2,30% e encerra essa semana aos 149.540 pontos, que é o novo recorde do fechamento do nosso Ibovespa. Enquanto isso, o dólar caiu 0,27%. Encerra essa semana cotado aos R$ 5,38. Aqui no Brasil, nós tivemos duas boas notícias. A primeira delas foi da inflação. O IGPM, que é a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, conhecida aí como a inflação do aluguel, registrou uma queda de 0,36% neste mês de outubro. Nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 0,92%. A queda veio principalmente da diminuição dos preços do atacado, mostrando aí que não existe pressão nos preços ao produtor. Outra boa notícia veio da taxa de desemprego, que se manteve aí na sua mínima histórica, 5,6%. O Brasil criou 213 mil novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de setembro, segundo aí os dados do CAGED. Porém, esse emprego mais forte aqui no Brasil acabou aí diminuindo as expectativas do mercado de que nós tenhamos uma queda da taxa de juros ainda esse ano, o que acabou adiando as expectativas de que o nosso ciclo de queda só comece a partir de janeiro do ano que vem. Mas mesmo assim, a nossa renda fixa fechou em um bom desempenho no mês de outubro. O IMA geral subiu 0,10% essa semana e no mês acumulou uma alta de 1,17%. Enquanto isso, os pré-fixados medidos pelo IRFM registraram alta de 0,09% na semana e encerram o mês com alta de 1,35%. Já os juros futuros acabaram subindo essa semana. O DI para janeiro de 2027 encerra em alta de 0,05 pontos percentuais, cotado a 13,84%. O mercado das commodities fechou praticamente estável ao longo da semana. O petróleo caiu 0,55%, com barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando cotado aos $64,60. Já o minério de ferro fechou praticamente estável, com a tonelada cotada aos $105,83. O que continua tirando o sono do brasileiro é a preocupação com as contas públicas. A dívida pública federal renovou seu recorde histórico, superou a marca dos 8 trilhões de reais. A relação dívida pública-PIB ficou em 78,1%. Só com pagamentos de juros da dívida, o Brasil gasta 80 bilhões de reais por ano só para pagar os juros da dívida. E essa combinação de gastos públicos alto e taxa de juros alta tem onerado cada vez mais a dívida pública brasileira, o que acaba tirando aí recursos que poderiam ser direcionados a investimentos no país. Falando agora da Argentina, numa vitória que foi classificada como esmagadora em todo o país pelos jornais argentinos, o partido La Libertad Avanza do presidente Javier Milei conseguiu vencer as eleições legislativas de meio de mandato, com cerca de 40% dos votos, aumentando ainda mais o poder do partido dentro do legislativo argentino. Essa vitória contrariou aí todas as pesquisas e acabou aí esfriando a crise argentina, principalmente a crise cambial que o país vivia nos últimos meses, justamente devido à incerteza em relação ao programa de austeridade fiscal de Javier Milei, que poderia enfrentar resistência no Congresso Nacional caso Milei não saísse vencedor dessas eleições. Porém, agora, o partido de Javier Milei consegue uma presença ainda maior dentro do Congresso argentino. Isso acabou animando os investidores.
a Bolsa Argentina subiu cerca de 65% em dólar só na última semana, depois da vitória do partido de Javier Milei. Para a semana que vem, existe a expectativa de que os dados do emprego nos Estados Unidos possam sair. O governo norte-americano continua ainda paralisado em shutdown, porque o Congresso Nacional ainda não chegou em um acordo sobre o teto da dívida norte-americana e diversos serviços públicos nos Estados Unidos estão parados. Aqui no Brasil, o mercado vai estar atento à reunião do nosso Copom, o Comitê de Política Monetária, que deve manter a nossa taxa básica de juros em 15%. Mas existe a grande expectativa no comunicado logo após a reunião, se o Copom já vai sinalizar quando nós teremos aí o início do ciclo de queda da nossa taxa básica de juros. E se essa queda de juros já vai começar aí no início do ano que vem. Muito obrigado e até a próxima semana.